Olá, eu sou Jorge Victor, sejam bem-vindos ao canal da Card Zone e eu tô aqui para falar sobre o formato do nosso nacional. Faz tempo que não tem vídeo aqui no canal e eu queria dar uma movimentada no canal. Ninguém do time da Card Zone vai jogar o nacional, mas eu acredito que muita gente que eu conheço vai jogar e tem muita gente também que tá perdida sobre esse nosso formato, porque ele vai ser diferente dos formatos que estão tendo os nacionais no resto do mundo. Eu vou falar sobre isso também. A gente não vai ter a coleção nova, então é uma coisa completamente diferente que vai acontecer nesse torneio. Eu separei alguns decks aqui que eu acho que vão ser relevantes no torneio e outros que eu acho que vão aparecer e que você tem que estar preparado, você não pode ser pego de surpresa com eles. E eu também vou falar sobre o que eu acho que vai acontecer, o metacall para esse torneio. Vou falar um pouco sobre cada um dos decks aqui que eu escolhi também. Sobre o quão impactante é não ter a nova coleção no formato nacional, né? E eu acho que eu vou começar por isso, inclusive. Mas antes, tem duas coisas que eu queria falar. Se você vai jogar o Nacional, você tem que saber dessas duas coisas. Primeiro, o Nacional é um torneio que geralmente ele vai sempre ser top 8. Tipo, nunca teve um ano, eu acho, que foi top 16 ou alguma coisa assim. Normalmente ele sempre tem corte pro top 8 e tem muita gente. Então, geralmente. E ele tem 9 rodadas. Então, geralmente é isso. 9 rodadas, corte pro top 8. Bastante gente. Então você. Se eu não me engano, você tem que fazer 8-1. Você só pode perder uma partida. Ou você pode ficar com uma derrota e um empate. Só que se você tiver uma derrota e um empate, tem a chance de você não topar ainda. É bizarro, cara. É complicado. Você tem que fazer um score muito bom. Então, tendo isso em mente, a primeira coisa que eu queria falar é que se você vai jogar o Nacional, você tem que saber que o seu deck não pode brincar de forma alguma. Você tem que buildar a coisa mais consistente que você puder, porque você não pode se dar ao luxo de perder nenhum jogo por causa de não conseguir jogar, não ver seus starts na mão. Então acho que é importante ter isso em consideração quando você for escolher o seu deck para jogar, independente de qual for, e buildar ele de uma forma em que você consiga jogar todos os jogos. E a segunda coisa que eu tenho para falar, né, que também tá meio que junto com a primeira, não tá junto, mas tá junto, vocês vão entender, é que eu não acho que é legal você jogar muito focado em uma coisa só também. Não é legal você jogar com um deck muito anti-meta pra pegar uma coisa só. Eu acho que é importante essas duas coisas. Você tem que ter um deck mais geralzão e que ao mesmo tempo seja muito consistente. Como eu já falei, você só tem uma vida, então você não pode perder jogos de graça. Eu acho que isso é muito importante. Bom, como eu já falei antes, o nosso metacall vai ser bem diferente de todo o resto do mundo. Se você vier aqui, ó, e digitar, tipo, sei lá, Nacionais de Yu-Gi-Oh! Primeiro lugar, vai ter um bocado na Europa, né? Tipo, tem aqui Sky Striker, tem Sky Striker também, Orkut, tem Salamangreat, vai ter um bocado de coisa. Não muda tanto em relação aos decks, mas existem algumas cartas da próxima coleção que... Opa, o DB deu uma travada aqui. Então, como eu estava falando, tem algumas cartas que mudam completamente o formato o formato que a gente vai ter e na próxima coleção. E algumas delas impactam muito no metagame, de forma positiva ou de negativa. E não ter essas cartas faz com que outras estratégias sejam bem mais viáveis. Eu acho que o Orkut não vai ser relevante para esse nacional. Pelo menos não o deck puro do jeito que tava jogando. Não puro, mas assim, o deck focado em fazer aquele combo lá. Não vai ter a Counter Trap, não tem o Dinguiço. E eu acho que o que o deck faz com duas cartas agora é muito pouco, sem as cartas novas. E eu não acho que é uma estratégia viável para você jogar no Nacional. Talvez você possa misturar com alguma coisa, mas eu não sei. Tem que ser algo com bastante sinergia. Eu sinceramente, eu não acho que é uma boa escolha pra você jogar. E aí tem esses três decks aqui, né? Que são, pra mim, são os decks que eu acho que... Eu não sei dizer bem se são os que mais vão aparecer, mas eu acho que são os decks mais relevantes do torneio. São os decks que você não pode, de forma alguma, ignorar. Eu acredito que, principalmente esses dois aqui, né? Eu acho que esses dois aqui vão aparecer, tipo, bem mais do que o Sky, por exemplo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre eles. Eu acho que o Salamangreat é o deck que mais vai aparecer. Eu acho que ele é a escolha, digamos que segura para jogar esse nacional, porque ele é o deck que todo mundo sabe que joga nesse formato nacional, que ninguém tem nenhuma dúvida que não joga. Mas, assim,
Calma lá. A lista fez diferença sim, cara. Tirar consistência não é tipo, só perdeu 2 debug, tá tranquilo. Calma lá, não é assim. Principalmente pra esse torneio. Você perder 2 debug e você não poder usar a Cynet Mining, que é a carta nova lá que busca de Cyberse, faz bastante diferença. Isso é bem relevante na real. Você perdeu 2 starters, você tem 7, né? Se você contar as Gazelle como starter, né? Você tem 3 Gazelle, 3 círculos e uma debug, que são tipo, todas as cartas que chegam na Gazelle. Toda mão sua você quer ter a Gazelle. Ou você quer ter 2 level 3 pra você fazer o cavalo. Pra você jogar. Geralmente é assim. Então eu acho que faz bastante diferença sim, cara. E você não pode brincar nesse torneio. Então, se você for jogar de Salamangreat, tenha isso em mente. Faz um deck bem consistente. Eu acho que a galera agora. Eu acho que agora você tem que usar o Búfalo, né? Eu nunca gostei muito dessa carta, mas eu acho que agora ele é praticamente obrigatório nesse formato do Nacional. Porque ele é. Geralmente a galera usava ou o debug ou o Buffalo, né? Agora se só tem uma debug, eu acho que você tem que usar essa uma debug e você tem que usar o Buffalo também. Pra você ter aquela chance de se desbricar enquanto você tá jogando. Eu acredito que vai ser o deck mais popular porque ele é um deck barato, né? Ele é um deck bom. E eu acredito que é uma das melhores escolhas, se não for a melhor escolha para esse torneio. Porque ele bate no cara do lado dele aqui, que eu acho que é o. Não o segundo deck que mais vai aparecer, mas o segundo deck, digamos, mais relevante do torneio, que é o Thunder. E eu acho que se você for jogar de Thunder, você tem que ter isso em consideração também. Levar isso em consideração, que provavelmente o deck mais popular é o Salamangreat. E o Salamangreat, ele costuma ter uma match muito boa contra o Thunder no geral. Principalmente se for o Thunder puro. Eu acho que o Thunder puro, ele se fode demais pra esse deck aqui, cara. Inclusive, eu não aconselho as pessoas a jogarem de Thunder puro nesse torneio. E diferente da versão com Danger, o Thunder puro ele passa com um monte de fusão no campo. Você passa com Colossus e Titan. E geralmente isso não ajuda muita coisa se o deck não tá dependendo de busca. Claro que você tem os jogos que você pode fazer o Colossus e o cara tá com, sei lá, um monte de carta de buscar na mão. E aí ele não consegue jogar direito. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas você não pode depender disso, entendeu? Você não pode jogar, tipo, 9 rodadas esperando que isso aconteça várias vezes. Então eu não acho que é uma boa escolha. Eu acho que se você for jogar de Thunder nesse torneio, é importante você jogar com ele misturado com alguma coisa. E tem 2 decks que eu acho que tem 2 Enguines que eu acho que caem bem no Thunder, né? A Enguine de Dino, que ela bota mais poder no deck, né? Bota mais camadas de negação em forma de dinossauros, vamos dizer assim. Você tem mais força pra você matar o cara também. E é claro, a Enguine de Danger. Eu não botei nenhuma carta de Danger aqui, eu esqueci. Mas eu acredito que a Enguine de Danger é muito boa com Thunder, né? Aquele deck Danger, Thunder, Guard Dragon lá. Eu acho que se você for jogar de Thunder, essa é a melhor build. Só que eu acho que esse deck não vai aparecer muito. Porque, pelo amor de Deus, o deck é muito caro, né? Os Thunder já são caros. E os Dangers são muito caros também. Então eu não acho que vai ter muito desse deck. Mas eu acho que se você tem a oportunidade de jogar com ele, né? Se você quer jogar de Thunder e você quer alguma build de Thunder, eu acho que é a build mais. Não diria segura, mas acho que a melhor build pra você jogar é aquela lá, porque ela tem. Você tem o teto mais alto naquele deck lá. E você quase sempre vai ganhar quando você for o primeiro e suas jogadas passarem. Os campos que você faz são absurdos, é muito difícil passar por cima. E as matches em que os colossos, né, geralmente não te ajudam, as matches que o cara não precisa buscar, você tem 1 milhão de outras cartas mais úteis pra você botar. Você tem os Guardragons, você tem os Leviani tirando carta da mão do cara, ou sendo segundo estourando carta do cara. Então eu acho que tem muito mais versatilidade e poder naquele deck, o que eu acho que é importante também. Acho que seu deck tem que ser bem versátil para esse torneio. Eu diria que é um deck forte, mas eu não acho que vai aparecer muito, porque o deck é muito caro. Eu acho que o deck puro, se você for jogar com ele, você tem que ter algo muito forte contra o Salamangreat no seu side deck, ou talvez até no seu main deck. Mas eu não acho que é viável você botar algo específico no main deck para ganhar do Salamangreat, mesmo ele sendo o deck, na minha opinião, mais popular, porque você, como eu falei, você só tem uma vida, você só pode perder uma vez. Então você não pode arriscar demais, piorar as suas matches contra outras coisas, colocando algo muito específico para um deck só.
Porque pode ser que você não pegue muitos daquele deck e você se foda muito por causa disso. Então, essa é a minha opinião, né? Sobre o Thunder Dragon, sobre o Salamangreat já falei. O Sky, eu acho que esse deck aqui, ele é outro deck que, com a coleção nova, ele vira um deck completamente diferente. Ele não ganha nenhuma carta de suporte, mas o fato de ter o Mystic Mine no jogo, não é nem que o Mystic Mine ajuda o Sky, alguma coisa assim. É que o Mystic Mine, ele fode tanto os outros decks do jogo, e ao mesmo tempo, o Sky, ele quase não se fode, tipo, quase nada pro Mystic Mine, porque você pode sempre controlar a quantidade de monstros que você tem no campo, que eu acho que faz bastante diferença ter um Mystic Mine no metagame ou não. Então eu acho que o Sky ainda é um deck muito bom, mesmo sem o Mystic Mine. Quando saiu a banlist eu fiquei extremamente puto. Eu achei que não dava mais pra jogar de forma alguma. Mas depois eu fui vendo, fui jogando alguns joguinhos e tal. Fui vendo outros resultados e eu vi que o deck ainda era bem viável. Mas eu acho que ele ainda é uma escolha um pouco arriscada. Porque eu acho que vai ter um número relevante de Thunder sim. E eu acho que a match do Sky contra o Thunder sem a coleção nova é desesperadora. Porque agora você não tem. Tipo, você só tem uma Kagari. É muito difícil você grindar aquele deck. E você não tem tempo pra conseguir recurso suficiente. Então eu acho que é bem complicado. Mas o early game dele é o mesmo. E ele é talvez a melhor escolha possível pra lidar com o Salamangreat, que é o deck mais popular. Então é por isso que eu considero ele um deck relevante ainda. E dá pra você buildar um Sky que é bom contra Thunder e Salamangreat também. Dá pra você fazer um metacall decente. Mas ele virou um deck que é muito complicado de jogar. Eu acho até que pode ter bastante Sky no torneio. Mas eu acho que vão ser pouquíssimos os que vão se dar bem. Independente do número de Sky Striker que tiver no torneio. Você tem que ser muito, muito, muito bom com esse deck agora. Você não pode errar absolutamente nada pra você ganhar as matches. Principalmente contra o Thunder. Então eu acho que vai ser meio complicado pro Sky nesse torneio. Eu acho que pode ter um número decente, mas eu não acho que muitos vão bem. Mas eu ainda considero. Eu acho que ele é um deck que, ao mesmo tempo, se você joga bem com ele, ele te recompensa muito. Então. Joguei tipo um ano ou mais com o deck, então eu realmente vejo potencial nisso aqui. E aí, esses decks aqui de baixo, né, são os decks que eu acho que não são tão fortes quanto esses três que eu falei nesse formato nacional, mas são decks que eu acho que vão aparecer, alguns mais do que outros, e que você não pode ignorar de forma alguma, porque ignorar algum desses decks aqui pode te dar uma derrota. E no Nacional, o Nacional é um torneio que tem bastante rogue e tal, principalmente nas primeiras rodadas. Depois que você vai ganhando muita rodada seguida, vai afunilando um pouco o meta dos torneios, você vai pegar os decks mais relevantes. Mas tem muitos jogadores diferentes, tem gente mais casual, tem gente mais competitiva e tal. Então vão ter vários desses decks aqui. E eu acredito que é sempre bom você se atentar a eles, né? Então eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. O Trickster eu acho que ele é um rogue que pode aparecer bastante. Ele é um deck que se você não tomar cuidado com ele, se ele te pegar de surpresa, você pode se dar bem mal. Mas eu não acho que você tem que botar nada específico demais contra esse deck também. E eu nem acho que tenha algo muito específico que você vá colocar contra esse deck aqui. Eu acho que tipo, cartas mais gerais, tipo Khaled mesmo, são boas contra esse deck. Eu acho que no geral, se você souber jogar a match contra o Trickster, você não vai ter tantos problemas com esse deck. Aí tem o Dino, né, que ganhou um pouco de força com a lista. Eu também não acho que é um deck muito bom, tipo a versão pura dele, pelo menos. Eu acredito que o deck é melhor misturado com alguma coisa, mas vai ter gente com deck puro também. O deck é barato e tem muita gente que gosta, né, do deck. Então, eu acredito que é importante você saber jogar contra esse deck aqui. A mesma coisa do Trick, eu não acho que vocês têm que botar nada extremamente específico contra esse deck aqui. Mas é importante você dar uma. Se você não conhece muito bem o deck, é sempre bom dar uma olhadinha nas interações possíveis com o deck, porque eu acho que esse aqui vai aparecer bastante. Principalmente nas primeiras rodadas, né? True Draco, eu acho que dos rogues esse aqui é o deck é o rogue que mais vai aparecer.
nas partidas. Eu acho que o Draco ele ganhou um pouco de força nesse formato. Eu acho que ele é outro deck que também é. O Mystic Mine bota ele em, tipo, numa posição bem melhor no formato. Então, eu acho que o Mystic Mine faz falta nesse deck tipo, bastante. Mas eu acredito que ele tem uma match relativamente boa contra o Salamangreat e contra o Thunder Dragon, porque esses dois decks aqui são pegos pelas Flood Gates que esse deck aqui usa, né? Geralmente os decks de Draco agora estão usando o quê? Estão usando Erupt, estão usando There Can Be Only One, Summon Limit. Todas essas cartas pegam esses dois decks aqui, né, que eu falei. Pega um pouquinho o Sky, pega um pouquinho outras coisas, mas principalmente esses dois aqui. Eu acredito que ele é um deck bem relevante para esse torneio. Eu acho que é importante você ter, né? Tipo, sempre é importante você ter outs para Floodgates e tal. Principalmente se for jogar com esses dois decks aqui. Eu não acho que ele é super relevante, porque eu acho que ele é um deck muito arriscado. Ele é um deck que, no geral, ele tem uma variância muito alta. Você pode ganhar, jogar com ele, ganhar de um cara muito bom, porque você abriu com a mão muito boa, com Floodgate e tudo, e o cara não teve out. Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito arriscado, porque ele é um deck que, nossa, se o cara tem muita carta que é praticamente auto-win contra esse deck. Even ele mesmo é a primeira carta que vem na minha cabeça já. Principalmente quando você tem demais, né? Você dá demais e toma Even, ele é desesperador, porque você não fica, você fica sem nada na mão e fica com uma carta só pra você jogar, é muito difícil você voltar. E né, eu acho muito arriscado, eu não recomendo usar esse deck no Nacional, a não ser que você esteja muito confortável com ele, mas tem que ter isso em mente, né? Que tem muitas cartas que te fodem bastante. Twin dói pra caramba também. Red Reboot, dependendo do deck do cara, claro. Se o cara tiver de Sky e te der uma Red Reboot, você vai rir da cara dele. Mas se o cara tiver de Danger Thunder, por exemplo, e ele te der uma Red Reboot, você morreu. Provavelmente você morreu. Provavelmente não, você morreu. Então, é bem complicado, eu diria. E eu acho que é uma escolha muito arriscada pra você jogar um torneio que você só pode perder uma rodada. De novo, dá pra jogar de Draco? Dá pra jogar de Draco. Mas eu acredito que não é a escolha mais segura. E por isso eu não botei ele aqui junto com esses decks aqui, né? Eu não acho que ele seja tão relevante a esse. Mas ele é um deck que com certeza tem uma match boa contra esses dois aqui. E eu acho que você não pode ignorar esse deck de forma alguma se você vai jogar o Nacional. Porque ele é um deck que é relativamente barato. Acho que agora as cartas estão aumentando de preço, mas ele sempre foi meio barato, assim. Então muita gente tem, ele é um deck bem antigo também. É muito fácil você conseguir as cartas emprestadas e eu acredito que ele vai ser bem popular. Inclusive, eu acho que vai ter mais Draco do que o próprio Sky aqui. E aí tem o Subterror, que é outro deck meio anti-meta, igual o Draco. Eu acho que eles entram em categorias parecidas. O Subterror ele tem um controle muito bom e ele também pode usar tipo várias das melhores cartas anti-meta. Eu acho que ele é um deck bem sólido de controle. Se eu não me engano, ele não tem uma match muito boa contra o Thunder, mas contra o Salamangreat eu sei que ele é um ótimo deck. Também é outro deck que cabe a There Can Be Only One, Summon Limit. Ele é um deck que dá pra você usar aquele pote novo lá que você bane do extra e compra carta também. Então eu acho que eu acho que é um deck bom e quem não conhece o deck eu diria que é bom dar uma lida nas cartas, porque você parar pra ler uma carta de Subterra, você provavelmente vai perder pra ele. E aí, o próximo deck que eu tenho pra falar, né, o Pêndulo. Eu botei Pêndulo no geral, não vou especificar qual Pêndulo, porque pra mim, tipo, a maioria dos decks de Pêndulo é bem parecido o que eles fazem e tal. Eu não sei se vai ter o deck do Endymion aqui no Brasil, eu não sei se vai poder usar. Parece que não chegou ainda em lugar nenhum. Se puder usar, eu acho que talvez o Endymion seja relevante para esse torneio, porque ele é um deck que nem todo mundo sabe como ele funciona. Eu acho que o deck ganhou um nacional. Se o cara souber jogar com esse deck, ele pode ser que ele jogue contra um monte de gente que não sabe como o deck funciona. Então, se tiver esse deck no nacional, eu recomendo que todo mundo entenda como como funcionam as cartas, né? E como funciona o deck para não ser pego de surpresa. E eu acho que o Magician é um deck forte também, no geral. É meio complicado falar Magician, porque o deck é uma mistura maluca de um monte de carta agora.
Então, mas ele é um deck bem agressivo, eu acho que é um deck bem forte. Ele faz duelo, o Dueler é muito bom contra a maioria dos decks nesse formato, né? Ele pega isso aqui também, ele pega isso aqui, isso aqui. O deck faz campos muito bons sendo primeiro, e sendo segundo, ele tem um potencial muito alto pra matar o cara. Então eu acho que é um deck bom. Eu acho que entra na mesma categoria do Draco, um deck arriscado também. Eu acho que é um deck eu não acho muito confiável pra você jogar um torneio de 9 rodadas em que você só pode perder uma. O deck não pode brincar e você já tem o problema de você ter que ter várias cartas pra você jogar e se não poder usar hand trap também, o que eu acho que é um risco muito grande, cara. Eu acho que a maioria dos decks de combo, né, desses que não usam hand traps, tem esse grande risco de não poder usar elas e você ter uma match bem complicada contra outro deck de combo. Porque fica meio dependente, principalmente Game 1, de quem ganha no dado. Né? Claro que depende do deck e tal, mas é complicado, velho. Tenta passar por cima de um campo de Danger Thunder com outro deck de combo. É meio difícil. Dá, dependendo da mão, mas é complicado. E aí tem esses dois decks aqui também, né? O Prankids e o Cyber Dragon. Que eu também acho que são dois decks. Esses dois aqui eu acho que vão aparecer bem pouco, pra ser sincero. Mas são decks que eu acho que você tem que saber o que as cartas fazem, porque você pode ter uma derrota de graça se você não souber como eles funcionam, né, no geral. O Prankids é um deck que já ganhou o SS, né, então eu acho que ele é... Eu não acho que vai aparecer tanto, sabe? E eu acho que você não tem que botar nada específico contra ele, nem o Cyber Dragon, mas são decks que com certeza você tem que saber o que as cartas fazem. Esse deck aqui é bem chato, principalmente no tempo. E esse deck aqui te mata muito fácil, então é sempre bom você saber com onde você dá hand trap, com que você interage e tal. Eu acho que se você souber jogar contra esses decks, você não vai ter problema com eles, no geral. Na verdade, eu acho que esses decks aqui de baixo, a maioria deles, estou falando a maioria porque não são todos, você consegue ganhar se você simplesmente souber o que as cartas fazem e você souber jogar contra eles, né? Souber interagir com cada coisa. Tem alguns que não dependem muito de você, tipo esse aqui, por exemplo. Isso aqui é meio complicado, ele faz uns campos meio absurdos, né? Esses dois aqui também, né? Às vezes o cara te trava e você não tem out, então é meio complicado. Mas no geral, esses outros quatro aqui, se você souber jogar contra, você não vai ter muito problema. E esses aqui, se o seu metacall incluir esses decks aqui, eu acho que você não vai ter problema com eles também. No geral, eu acho que esse é o formato nacional, né? Eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre cada um dos decks, sobre o que eu acho que você tem que fazer. E a minha previsão sobre quem vai ganhar o nacional é complicado, porque aqui é uma terra sem lei, né? O formato já é diferente, mas no geral, aqui é uma terra sem lei. No nosso nacional sempre rolam umas coisas estranhas, e eu acho que vai ter coisas estranhas esse ano também. Sempre tem um deck que faz top 8 e todo mundo sente que ele não deveria estar lá. Ano passado teve isso, ano retrasado teve isso. Acho que sempre tem um deck que topa lá que a gente olha e fala assim, cara, como esse deck topou? E eu acho que esse ano vai ter isso também. Eu acredito que algum desses rogue aqui vai estar no top esse ano. E eu acho que vai ser o Draco. Eu acho que é o mais provável desses aqui de topar é o Draco. E eu acho que vai ter um deles no top. Ou dois. Eu acho que no máximo dois. Eu acho que o resto vai ser tudo esses decks aqui, né? Eu acredito que vai ter bastante Salamangreat no top. E eu acho que vai ter Thunder no top também. O Sky eu não sei. Eu acho que vai ter pelo menos um Sky no top também. No geral, né? Se algum jogador muito bom tiver com o Sky, eu acredito que sim. Agora, quem vai ganhar o Nacional é meio complicado, né? Porque, como eu falei, esse formato aqui ele é um formato muito estranho, velho. É um formato que eu sinto que tudo tem chance de ganhar. Mas se eu fosse chutar, eu diria que é o Salamangreat. Eu acho que nesse formato do Nacional, em específico, eu acho que o Salamangreat é o melhor deck. Eu acho que o melhor deck contra ele não tá forte o suficiente pra peitar ele nesse formato específico do Nacional, né? Com a outra coleção é outra história completamente diferente.
Mas do jeito que tá aqui, eu acho que o Sky ainda tem uma match boa contra esse deck aqui, mas não é boa o suficiente pra justificar você não jogar de Salamangreat. Então, eu acho que esse aqui é o melhor deck pro Nacional e eu acho que é o deck que vai ganhar. Mas enfim, é isso. Comentem aí o que vocês acham, né? Quais são as previsões de vocês pro Nacional. Se vocês discordam de alguma coisa que eu falei e se vocês concordam, comentem aí o que vocês acham, né? É isso, gente. O vídeo já tá ficando meio longo. Eu vou ficando por aqui. Então, um abraço pra vocês e até a próxima. Falou!